Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisboa. Um jogo de cabra cega, em que as meninas fingem não querer ser apanhadas e o cavalheiro finge ter pudor em tocar-lhes. Ao longo das 27 salas desta Casa-Museu estão visíveis 2.500 peças de um total de 9.000. Mobiliário, pintura, têxteis, escultura, porcelana, ourivesaria. As coleções construídas por António Medeiros e Almeida ao longo de décadas representam o que há de melhor nas artes decorativas europeias e asiáticas até ao século XIX. Talentoso para o negócio e trabalhador incansável, António Medeiros e Almeida foi dos raros milionários portugueses que investiu grande parte da sua fortuna numa fundação de que todos podemos usufruir. Por um acaso, e sorte nossa, foi feita por este português, António Medeiros e Almeida. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Teresa Vilaça, aqui o embaraço é o da escolha, porque a Casa Museu Medeiros e Almeida é conhecida por ter coleções extraordinárias. E, portanto, eu não me sinto capaz de escolher por onde começar. Eu ia sugerir aqui a casa de jantar, o que é que achas? Acho ótimo. Está à mesa posta para um jantar. Bem, que linda baixela, Teresa É verdade. Vilaça. É uma baixela inglesa Polestor, um dos prateiros ingleses do final do século XVIII, princípio do XIX. E era usada nesta casa para jantares de cerimónia. Aqui está a terrina, os pratos e os candelabros, e ali na copa, na sala ao lado, está o resto, em que temos mais terrinas, travessas, legumeiras, saleiros. É tudo o que não está na mesa agora. Aqui. Então, se isto era usado para dias de cerimónia apenas, e compreende-se, quem é que viria jantar? Vou-lhe já dizer. Temos aqui este plano de mesa, que nos fala de um jantar, e todo este plano era feito por António Medeiros de Almeida, controlado, a localização... Portanto, não era a senhora Medeiros de Almeida, a Margarida, não? Não, a Margarida não, aqui não entrava. Poderia entrar na escolha da emenda, talvez, mas aqui não entrava. Ele é que sabia, ele é que tinha esta preocupação de sentar as pessoas. E neste dia, que foi em janeiro de 1969, veio cá jantar o então Presidente da República, Almirante Américo Tomás, mais a família, como podemos ver aqui pelos nomes. Neste caso, a sua dona Gertrudes Tomás estava aqui a meio, em frente do Dr. Bestorge Silva, que na altura, que é a única pessoa que está aqui neste jantar, que não era exatamente da família Tomás. Vamos ver a emenda, que de facto tem uma certa graça. Portanto, era creme de galinha,
para a entrada, depois tínhamos linguados caprice, perdiz em geleia, doce presidencial, que não faço a menor ideia o que é que poderia ser. Devia ser uma coisa que o almirante Américo Tomás gostava. Provavelmente, e enfim, e com este nome em honra dele, depois fruta variada e depois os vinhos. Os vinhos temos um vinho do Reno, um grão Vasco Velho e um Dom Perignon. Devo-lhe dizer que a garrafeira desta casa, para além de tudo, sempre foi de grande excelência, era também de grande excelência, tinha essa fama de se beber muito bem nesta casa. E comer, não é? É verdade. Aqui vivia um casal Medeiros e Almeida. Sem filhos. Sem filhos. Esta casa toda era para um casal. E que tinha 7 empregados. Na cozinha eram 3 ou 4, exatamente. Portanto, nesta casa, a excelência não passava só pela extraordinária qualidade dos objetos, milimetricamente escolhidos por António Medeiros e Almeida, o colecionador, mas pela forma como as pessoas eram recebidas. A qualidade era uma preocupação omnipresente neste homem, não é? Absolutamente. Estamos a entrar no grande salão da casa. Estes salões com esta escala eram realmente utilizados todos os dias pelo casal. Esta mesa, de resto, é uma mesa especialíssima, é uma mesa... Exatamente, é uma mesa de jogo chamada Mesa dos 4 Tampos. Sabemos que há outro exemplar, isso é certo, que está na Fundação Ricardo Espírito Santo. E a propósito de Fundação Ricardo Espírito Santo, há aqui uma diferença muito importante entre estas duas casas, ou estas coleções, é que destes contemporâneos e amigos. Amigos, exatamente. Ricardo Espírito Santo Silva e António Medeiros de Almeida. É que realmente Ricardo Espírito Santo Silva, para lá de outros objetos e pintura excelente que tinha, enfim, de categoria internacional, ele, na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, perseguiu objetos portugueses. Exatamente. Artes decorativas portuguesas, como é o caso desta mesa. Exatamente, era o que se produzia e o que se fazia em Portugal. Exatamente. E era deliberadíssimo, era o programa. Era o programa da Fundação Ricardo Espírito Santo. Aqui foi exatamente ao contrário. Há com certeza também peças portuguesas e muito boas, mas havia uma noção de internacionalização das peças. As peças de grande qualidade, de excelência, fossem portuguesas ou não? São tanto portuguesas como asiáticas, que a coleção asiática é imensa, enorme, tanto das porcelanas como dos biombos, como de peças de jade que nós temos cá na casa. Além do resto, que é europeia, que também é imensa, mas sempre de grande qualidade. Aqui a pista que António Medeiros e Almeida seguiu foi a da excepcionalidade das peças e não a da nacionalidade das peças. Absolutamente. Normalmente, o casal, quando não recebia, apesar de, enfim, utilizar este espaço, sentava-se aqui. Exatamente. Este era o canto preferido pelo casal quando estava na sua intimidade. Imagino que António Medeiros de Almeida se sentasse naquele cadeirão, porque tem ali a telefonia ao lado, não é? Exatamente. Tanto que consta que era ali que ele ouvia os relatos durante a Segunda Guerra, porque ele era um anglófilo, portanto, sempre do lado dos aliados, e era por ali que ele ia ouvindo a BBC e sabendo as novidades, porque isso era uma coisa que o preocupava muito, dado que não só porque tinha muitos e bons amigos lá, como também os seus negócios, os primeiros negócios, eram ingleses e, portanto, era... Vamos falar nisso. Como é que este senhor fez esta fortuna? Era um trabalhador incansável, sabemos-lo, era um talento, também. Tinha um talento enorme para os negócios, é um facto, também já vamos ver como, mas nasceu rico. Sim, nasceu rico. Era filho de pais açorianos, ambos de Ponta Delgada. O pai, além de ser médico, era também um homem muito ativo e muito dinâmico nos negócios. E depois tinha uma tertúlia cultural muito grande, em que tinha muitos amigos arquitetos, pintores. Bem, era amigo do Veloso Salgado. Era amigo do Veloso Salgado. Tem retratos excelentes. Retratos excelentes de toda a família. Pelo Veloso Salgado. Pelo Veloso Salgado. Portanto,
portanto, de alguma forma, António Medeiros de Almeida começa confortavelmente a sua vida. Começa confortavelmente a sua vida. Portanto, não é alguém, não é um self-made que parte do zero. Todo. É um dandy, é um menino rico, que tem o seu próprio carro que o pai lhe dá ainda com 18 anos. O pai tinha imenso gosto que ele fosse médico, andou 7 anos, uns tantos em Coimbra e alguns em Lisboa, para tentar tirar medicina, coisa que ele detestava. Aliás, nunca se distinguiu como estudante, não é? Exatamente. Nunca se distinguiu e medicina nem por sombras. De maneira que verdadeiramente o que ele queria era dedicar-se aos negócios. E de facto fê-lo, e assim que conseguiu fazê-lo, foi uma maravilha. Descolou em absoluto e tornou-se, de facto, um grande empresário. O primeiro negócio que ele teve, e voltando aos ingleses e à Segunda Guerra Mundial, foi como importador dos carros ingleses, das Morris. Da Morris. Exatamente. Em 1923 ele criou uma empresa chamada AM Almeida, que todos ainda nos lembramos. Dos primeiros carros que vende, o negócio não correu muito bem. Houve 5 reclamações logo nas primeiras vendas e ele viu-se obrigado a indemnizar os donos desses carros. E então, de facto, aí começou a sua tenacidade. Foi a Londres falar com o Lord Nuffield, que era o dono da Morris, e negociou a adaptação de um modelo que a Morris tinha, que era o Morris 10, com uma suspensão para as estradas nacionais. E, de facto, ele começou a vendê-los. Em 1930 chegam os primeiros Morris 10 e, a partir daí, estava descolado o primeiro milhão. Tal como ele, uns anos mais tarde, escreveu umas memórias, dizendo que, realmente, a coleção da Fundação está muito baseada no dinheiro que ele ganhou com o negócio dos automóveis. Gostava de máquinas, não é? Ele adorava máquinas e, como lhe digo, a tecnologia para ele era uma coisa importantíssima. E ele era muito amigo de Vasco Bem Saúde. Açoriano também, e amigos quase de infância. Portanto, durante a Segunda Guerra, como os Bem Saúde eram judeus, retiraram-se e ficaram muito sossegados lá nos Açores, e Vasco pediu a António Medeiros de Almeida, que já era o administrador delegado de Bem Saúde em Lisboa, que ficasse à frente dos negócios. Uma das empresas que fazia parte da holding Bem Saúde era de companhias de navegação, de transporte de pessoas e mercadorias. De facto, Medeiros de Almeida encanta-se com esta atividade. Com o que nunca tinha tido contacto. Nunca tinha tido contacto, exatamente, e fica absolutamente fascinado. E então a companhia subiu a tal ponto que acabam por ir comprar o último grande paquete, o celebérrimo Funchal, que foi a grande aquisição da companhia, depois, mais tarde, já em conjunto com Vasco Bem Saúde, no fim da guerra. Teresa, mas há uma história fantástica que eu penso que muito pouca gente conhece, que cruza Medeiros de Almeida com os destinos da Europa e do mundo. Bem Saúde tinha sítios nos Açores onde se abasteciam e restauravam os navios próprios de Bem Saúde. E Medeiros de Almeida, de uma maneira completamente clandestina, porque, de facto, Portugal era neutral, como nós todos sabemos, oficialmente neutral, facilitou o arranjo e o restauro de muitos dos navios aliados que passavam pelos Açores e, portanto, estacionavam nos estaleiros de Bem Saúde, e tudo isso todos esses arranjos eram feitos em cifra, em código. E, portanto, há muitos telegramas e muita coisa em código que atestam essa colaboração. Medeiros de Almeida foi condecorado pelo rei Jorge VI com uma OBE, exatamente pelos bons serviços que prestou ao Reino Unido. António Medeiros de Almeida gostava mesmo de máquinas, porque se começarmos a ver automóveis, barcos, aviões, máquinas. E até lhe digo mais, é colocada uma lareira elétrica numa casa de Lisboa. E porquê? Exatamente porque ele ficava fascinado com qualquer coisa que fosse tecnológico. No início dos anos 70, ele manda montar um quarto para ele próprio, que parece sair de um filme de Jacques Tati.
tinha 2 painéis eletrónicos de cada lado, com imensos botões do lado da cama, onde a cama subia e descia, o ar-condicionado saía, a televisão subia e, portanto, era tudo eletrónico. Até a casa de banho que ele tinha, a privativa do seu quarto, funcionava, ele levantava um pé e o autocolismo descarregava. Ele não tinha que usar as mãos. Maria Maier, Teresa Vilaça já esteve a contar-nos imensas coisas sobre a personalidade tão singular de António Medeiros de Almeida, e uma das coisas que eu fiquei a perceber foi que a nacionalidade das peças que ele adquiria para a sua coleção não era relevante. O que era relevante era que fossem peças ou de uma excepcional qualidade ou que tivessem uma história excepcional agarrada, e sei que aqui na Copa, na antiga Copa da casa, há várias peças que correspondem a esta descrição. Na verdade, por exemplo, temos aqui este serviço de chá, é de um prateiro português de Lisboa, de facto um prateiro fantástico, muito famoso no seu tempo, António Firmo da Costa, mas o que ele tem de excepcional é que sabemos que ele pertenceu ao imperador deposto, Napoleão Bonaparte. Tem uma história muito gira, por trás riquíssima, e para o provar temos em que todas as peças, no seu bojo, têm gravado o N do Napoleão, circundado pela coroa de louros. O que é que sabemos a propósito disto? Sabemos que o navio que levava Napoleão para o exílio, já para Santa Helena, foi à Madeira. Foi na Madeira que entraram os mantimentos para a viagem, que duravam uns meses, até lá abaixo, ao Atlântico Sul. Nessa escala, temos um rol de coisas que entraram, entre animais vivos e mantimentos. Entraram também livros e vinhos, que são peças famosíssimas aí em vários leilões, e também um serviço de chá. Do Firmo da Costa, do português Firmo da Costa. Não sei se na Madeira ou se depois já em Santa Helena, que foi gravado o N para servir o imperador com dignamente. Medeiros de Almeida encontrou este serviço aonde, sabem? No Sotheby's, em Londres, sabemos. Sabemos que foi um senhor coronel Gideon que o comprou. Um inglês? Um inglês, porque foram os leilões muito concorridos, os leilões dos bens de Napoleão enquanto imperador deposto, e já foi depois os familiares que voltaram a vender no Sotheby's, e o Sr. Medeiros de Almeida comprou, se não estou em erro, na casa dos 70. É? Bom, as histórias são muito interessantes. Não há nada como fazer uma visita guiada aqui, ao vivo. Paliteiros é outra coleção muito engraçada. Há gente que só se dedica a colecionar paliteiros, não é? É uma coisa muito inesperada. De prata e estes da Vista Alegre, não é? Alegre. Nós costumamos dizer que é a coleção da sua Dona Margarida. Porque há um dado que nós ainda não dissemos, mas de facto Margarida Medeiros de Almeida era da família Pinto Basto, portanto, proprietária da fábrica de porcelanas Vista Alegre. Exato. Ali os de prata portuguesa, todos eles, que era um hábito da mesa portuguesa, não utilitário, mas sim decorativo. Maria, este contador é delicioso. Eu admito que não seja o adjetivo indicado para o descrever. É uma peça fantástica, o que ele é, francamente. É um contador holandês do século XVII. Enquanto contador, é um móvel de conter coisas, portanto, é feito com gavetinhas, várias. O que ele tem de extraordinário são as pinturas nas frentes das gavetas e na contraporta, que são naturezas mortas e traduzem exatamente o que é a Holanda do século XVII. Neste caso, a pintura de flores começa em grande força. Esta tulipa é sempre representada, estão a ver, nas naturezas mortas, porque foi a tulipa que, no meio daquela tulipomania que se criou, que era uma loucura das pessoas a comprarem tulipas e a cruzarem bulbos para dar tulipas cada vez mais bonitas e diferentes, inclusive as pessoas compravam em futuros, porque compravam bulbos que ainda não sabiam o que é que ia de lá produzir. Criou uma bolha económica que estourou em 1637, por aí. É mesmo considerada o primeiro crash de bolsa que existiu. Por causa de tulipas? Por causa das tulipas, que tinham já chegado no final do século XVI à Holanda, no fundo à Europa, mas à Holanda, vindas da Turquia, inesperadamente deram-se lindamente na Holanda, porque vinham das montanhas da Turquia e deram-se lindamente na Holanda. A partir daí, para que normalmente a tulipa é de uma cor, não é? Estas variantes foram feitas por um fungo vindo de árvores de fruto e começou a criar flores diferentes, e foi tal a loucura para ter uma flor diferente que criou esta bolha que as pessoas davam preços de casas por bulbos.
A verdade é que tal foi o aparato que aquilo às tantas criou condições impossíveis e houve o tal dito crash da tulipa. Aqui a Sempre Augusta, todas têm um nome. A Sempre Augusta atingia como 5.000, 6.000 florins, o que é um preço, para a época, uma loucura. Dava para comprar uma casa de campo, daquelas que os burgueses tinham dinheiro para comprar fora da cidade para irem descansar e ter jardins. E, portanto, não é por acaso que é essa que está aqui representada. Mas, ao que sei, há outra razão que torna este móvel excepcional. São os segredos dos móveis. É típico dos móveis terem segredos, os móveis antigos terem segredos. Cá em casa há imensos móveis com segredos. Este, para além de ter estas portas engraçadas, que escondem mais de 3 gavetas em cada sítio, tem aqui um segredo fantástico. Esta porta do centro chama-se o escaninho central. Normalmente abre-se e nos contadores holandeses ou flamengos, ele recria aqui como se fosse a entrada de uma casa holandesa. Está a ver o chão aos quadrados, podemos ver quase aqui uma menina do Vermeer ali pintada. Esta, é engraçado, olha que ele teve cá anos sem a gente saber, sem darmos pelo segredo. Isto não vinha identificado? Não vinha identificado, claro, na compra. E é a questão de o limparmos, estarmos aqui a fazer a roda dele, a estudá-lo, que um belo dia notamos que isto anda e então, tirando o escaninho, descobrimos o segredo deste móvel, que são as gavetinhas aqui escondidas. Maria, só neste canto desta casa, que tem 27 salas, não é demais dizer, visitáveis, com peças, enfim, com a qualidade que temos estado a ver. Temos aqui 2 pinturas também muito, muito importantes na história da arte ocidental. 2 pinturas de 2 Bruegel, pintores flamengos do século XVII. No caso, 2 irmãos. 2 irmãos. Aqui deste lado é o Jan, que também chamado Bruegel de veludo, e aí é o Peter II, filho de Peter I, ambos, que é chamado, então, o Peter o Jovem. Aqui o Jan aprendeu até com uma avó que era miniaturista, daí fazer esta preciosa miniatura, que está pintada sobre cobre e que se mantém num estado fantástico, atestando a qualidade, não é? Tanto da preparação como dos materiais utilizados. Sim, porque está absolutamente impecável e olhando para a pintura ninguém diria que é sobre cobre, 1605. Não é? No início do 17. 1605. E esta? Esta está também assinada e datada, 1616. O engraçado é a temática dela, chama-se, alguns chamam o cobrador de impostos, que é aquele personagem que está ali, ou então o advogado da aldeia.